partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Quem achou aí diz amém. Tem gente procurando, né? Lucas, capítulo 22, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. Entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, qual era do número dos 12. E foi ele e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Amém? Você pode orar comigo? Senhor, meu Deus, na tua presença, Pai, nos colocamos nesta noite. Que o Senhor possa revelar a tua palavra ao nosso coração, Senhor Deus. Queremos ouvir a tua voz mediante a palavra, Deus, que foi lida e que possa, Senhor Deus, trazer ao nosso coração ensinamentos, ó Deus, que nos faça, Deus, cada dia mais estar perto de ti. Senhor Deus, tu conheces as necessidades de cada um aqui nesta noite. Tu sabes, ó Deus, como os teus filhos entraram neste lugar, mas eu sei que também, ó Pai amado, eles podem sair diferentes da forma que entraram. Teu poder, a tua glória, Deus, já nos envolve neste lugar. A manifestação do teu Espírito, Deus, já está neste lugar, Senhor Deus. Nós não precisamos ver muitos movimentos para saber que tu estás em nosso meio. Por isso nós, ó Deus, a ti damos honra, glórias e aleluias, porque tu és o nosso único Deus e verdadeiro. Não abrimos mão de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós, ainda que isso nos lhe custe a vida, Pai. Mas queremos estar contigo, ó Deus, na certeza de que a vida eterna nos aguarda, e na certeza, Pai amado, de que viveremos, ó Deus, tempos de alegria, de bonança, de paz em tua presença. Nós te louvamos por tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus? Glória a Deus. Sabemos que muitos de nós passamos por dificuldades na vida. Talvez eu não sei como você entrou aqui nesta noite, ou o que você vivenciou durante essa semana, ou quais foram as lutas que você enfrentou. Mas eu entendo que o amor de Deus para conosco, ele é imutável. E por mais que nós, como seres humanos, durante o nosso caminhar com Cristo, nos leve a tomar algumas atitudes que talvez entristeçam o coração de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. E eu acredito que quando tomamos uma atitude errada que não condiz com aquilo que Deus proporcionou para mim e para você, isso acaba trazendo um entristecimento ao Espírito Santo, do qual nós somos casa, morada, habitat dele. Às vezes eu não consigo entender uma pessoa que conheceu a verdade, que entende a verdade, que vivenciou a verdade, que compartilhou da verdade,
agora está tomando uma posição totalmente oposta ao qual ela foi chamada. Nós acreditamos que cada um de nós que estamos aqui nesta noite fomos chamados por Deus. Fomos escolhidos por Deus desde o ventre de nossa mãe. Entendemos também que se não tivéssemos ouvido o chamado de Deus, talvez muitos de nós nem estaríamos aqui nesta noite. Alguns talvez já teriam perdido a sua vida, porque sabe o passado ao qual você passou e sabe as dificuldades que você enfrentou até chegar aqui. Você sabe que não foi fácil se libertar da prostituição. Você sabe que não foi fácil se libertar das drogas. Muitos sabem que não é fácil se libertar da bebida, mas você pode dar um glória a Deus porque você venceu e está aqui nesta noite. Satanás tem feito de tudo para que eu e você não possamos mais vivenciar o que ele tem para mim e para você. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele tem preparado para mim e para você um novo céu e uma nova terra. A Bíblia vai nos dizer que Ele tem preparado para mim e para você coisas que os nossos olhos jamais viu, coisas que os nossos ouvidos jamais ouviu e que jamais subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De contrapartida, nós lemos esse texto e nos faz meditar e pensar como que um homem que teve experiências extraordinárias com Jesus, agora decide trair Jesus, agora decide se voltar contra o seu mestre, e tudo isso por causa de 30 moedas de prata. Aprenda uma coisa da qual eu aprendo nesta palavra: o caráter de um homem ou de uma mulher não se mede por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Judas estava medindo o seu caráter por aquilo que os sacerdotes e os escribas poderiam lhe oferecer, que era apenas 30 moedas de prata. Aí eu lhe pergunto, Jesus valia isso? Será que 30 moedas de prata eram o suficiente para Judas lançar fora todos os ensinamentos que ele aprendeu de Jesus e agora entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos por apenas 30 moedas de prata? A atitude de Judas nos faz pensar e meditar acerca do nosso caráter para com as pessoas e do nosso caráter para com Deus. Dizer que você está aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome de Deus é uma coisa, mas dizer que você está aqui nesta noite por apenas receber um milagre de Deus é outra totalmente diferente. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas eu tenho que servir a Deus por aquilo que Ele é, o que Ele representa para mim. Talvez isso ainda não havia entrado no coração de Judas. Talvez a presença de Jesus não era o suficiente para Judas. Talvez os ensinamentos de Jesus não foi o suficiente para Judas. Talvez as atitudes de Jesus para com Judas não foi o suficiente para alimentar a sua alma, o seu espírito. Mas quando nós olhamos a atitude de Judas e paramos para pensar, porque quando nós trazemos à memória este nome, Judas, qual é a primeira expressão ou qual é a primeira coisa que você vai dizer ou pensar acerca desse nome? Quando se ouve Judas. Judas foi um traidor, Judas foi um enganador, Judas foi quem traiu Jesus. Mas, de contrapartida, a atitude de Jesus para com Judas é totalmente oposta à nossa, acerca da qual nós pensamos a respeito da pessoa de Judas. Nós sabemos, e eu sei que os mais antigos aqui vão lembrar disso, você se lembra do dia do Judas, quando as pessoas confeccionavam um boneco e começavam a malhar esse boneco o dia todo na rua. E no final do dia eles pegavam aquele boneco, penduravam num poste de luz e escreviam o nome de quase todo mundo do bairro. Aí você acordava de manhã para ir trabalhar e via o teu nome lá escrito no Judas. Ou seja, as pessoas, elas te qualificavam, elas te mediam por aquilo que muitas das vezes as pessoas falavam de você para ela. E muitas pessoas falavam mal de você, mas nem sequer teve o interesse em te conhecer.
E esta pessoa, quando ela passa a te conhecer, ela vê que você é totalmente oposta àquilo que falaram dela. Aquilo que falaram dela, de você para ela. Porque as suas atitudes demonstram o contrário àquilo que a pessoa falou de você. As atitudes de Judas demonstram exatamente aquilo que ele estava fazendo a respeito de Jesus. Ou seja, Judas foi o traidor e foi exatamente o que ele fez. Hoje nós temos uma ideia totalmente diferente acerca do que é Judas. Mas, de contrapartida, a atitude de Jesus para com Judas foi totalmente diferente. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está no jardim do Getsêmani, pronto para ser preso pelos soldados romanos, para ser crucificado, condenado pelos soldados, pelos homens, a Bíblia vai dizer que Judas se aproxima de Jesus e diz para os soldados: aquele a quem eu beijar é esse. E Judas se aproxima de Jesus e o beija. Jesus olha para Judas e diz assim: com um beijo você me trai, meu amigo. Você percebe que Judas está traindo Jesus, mas em nenhum momento Jesus chama Judas de traidor. Pelo contrário, Jesus chama Judas de amigo. A nossa atitude a respeito da pessoa de Judas está totalmente equivocada, amados. Porque o evangelho a qual nós servimos e fazemos parte, ele tem que revelar ao nosso coração o que a pessoa é por dentro e não o que ela é por fora. Você não pode me medir pelo que você está vendo exteriormente. Você tem que me avaliar o que eu sou interiormente. Porque as minhas atitudes partem de um coração, muitas das vezes, grato a Deus, regozijante diante de Deus. E são as minhas atitudes que vêm de dentro para fora que vão demonstrar para você quem eu sou verdadeiramente. As pessoas não podem te julgar pelo que você representa diante delas, mas pelo que você é dentro de si. Judas, muitas das vezes, é mal interpretado pelas pessoas por uma atitude que ele tomou. Mas se você parar para pensar, Judas teve as mesmas oportunidades que os 12 discípulos tiveram. Judas foi chamado, assim como os 12 discípulos também foram chamados. Você já parou para pensar ou imaginar em ver Judas expulsando o demônio de alguém? Mas Judas fez isso. Você já parou para pensar em ver Judas fazendo um trabalho de ação social para ajudar os pobres? Judas fez isso. Ninguém para pensar nas atitudes boas de Judas, mas só para pensar no único ato que ele cometeu e que agora isso traz à nossa memória que foi somente isso que ele praticou durante toda a sua vida, ser um traidor. Jesus nos chama para mudar a nossa história, para mudar a nossa trajetória de vida. E durante um tempo, Judas foi sim um crente verdadeiro e fiel. Durante um tempo, Judas foi sim um homem íntegro diante do Senhor. Porque senão o Senhor não o teria chamado. Ora, você vai convir comigo que se Jesus fosse nos chamar pelo nosso passado, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Jesus te escolhesse pelo passado que você viveu, você não estaria aqui hoje. Jesus não te mede pelo seu passado. Ele te mede pelo que você pode ser no presente e o que você vai realizar no futuro. Porque o Senhor nos ensina que quando nós o entregamos a nossa vida para Ele, Ele esquece dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele se esquece. Parece que dá uma... É a amnésia que fala, né? Na mente do Senhor, que Ele esquece o seu passado podre. E o que interessa a partir do momento em que você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é desse momento para frente. Ou seja, é um novo nascimento.
uma nova vida em Cristo. Se outrora o pecado te dominava, ele não te domina mais. Se outrora a prostituição te dominava, ela não te domina mais. Se outrora a pornografia te dominava, ela não te domina mais. Se outrora a criminalidade te dominava, ela não te domina mais, porque agora Cristo faz parte da sua vida. E a palavra do Senhor nos revela que quem está enxertado na videira é limpo pela sua palavra. Você não é lavado por causa das suas atitudes honestas a partir do momento em que você aceitou a Jesus. Não, você é lavado a partir do momento em que você ouve a palavra, ela entra no teu coração e ela faz uma lavagem espiritual dentro de você. E agora aquela velha pessoa que as pessoas acostumavam a ver largada na rua, bêbada, ou na porta de um botequim, ou na porta de um prostíbulo, ou então na porta de qualquer outro lugar, agora vão te ver todo ataviado, com a Bíblia debaixo do braço, vindo para a casa do Senhor adorar a Ele. Mas as pessoas sempre vão lembrar de você pelo seu passado, mas você pode glorificar o Senhor, porque Deus sempre vai lembrar de você no teu presente e do teu futuro, que é estar na presença dele. Judas foi taxado como traidor. Diga-se de passagem, quem é que nunca foi traído? Levante a mão aqui quem nunca foi traído na vida. Muitos de nós sofremos traições. Mas será que você teria a capacidade de perdoar, assim como Jesus perdoou Judas, para com a pessoa que te traiu? Para com a pessoa que agiu de má fé para contigo? Para com a pessoa que não foi de boa índole com você? As atitudes de Jesus nos demonstram um amor totalmente contrário ao amor que nós sentimos. O amor de Jesus por nós é um amor incondicional, ou seja, é um amor que se dá sem receber nada em troca. Jesus te ama simplesmente pelo fato de te amar. E não quer nada em troca disso, porque Ele sabe o quanto você é valioso para Ele. Ele sabe o quanto você é importante para Ele. Ele sabe o preço que Ele pagou por você. Ele sabe o quanto foi difícil suportar tudo aquilo que Ele suportou para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância. Sabe qual é o nosso maior defeito? É achar que nós teremos vida eterna depois que nós partirmos. Não. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos vida eterna a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo e já desfrutamos da vida eterna em vida. Só que na nossa mente, a cogitação de pensar que viver vida eterna somente é após a morte é totalmente errado. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos dá vida e vida com abundância. A vida abundante de Deus revela para nós que mesmo ainda em vida eu posso usufruir da vida eterna que Ele tem para mim e para você. Só que nós somos seres tão materiais, somos seres tão carnais, que não conseguimos ou sequer conseguimos mencionar a dimensão dessa vida que Deus tem para nós. Esta mesma vida que Deus tem para nós, Ele tinha para Judas. Tanto é que quando Jesus é entregue nas mãos dos soldados, Jesus vira para Judas e diz: com um beijo você me trai, meu amigo. Por que Jesus não desistiu de Judas? Porque Jesus diz a palavra que Jesus não desistiu de nenhum dos seus. E os amou até o fim. Jesus não queria perder nenhum dos seus. Nem a Judas Jesus queria perder. Por que eu me coloco, então, na condição de julgar o meu irmão? Sendo que eu estou na mesma condição dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes de eu tirar a trave do olho do meu irmão,
eu preciso tirar a trave dos meus olhos. Muitas das vezes, as pessoas a qual nós nos levantamos como juiz, às vezes nós somos, nos colocamos piores do que elas. Porque nós não estamos distante das mesmas condições. Então, a atitude de Judas demonstra um momento de fraqueza na sua vida espiritual. Um momento em que ele dá ouvidos à voz de Satanás e deixa entrar em seu coração um sentimento que não fazia parte da vida dele. Um sentimento da qual ele não aprendeu com Jesus. Porque subiu ao coração de Judas o desejo de trair Jesus simplesmente por 30 moedas de prata. Mas a palavra vai nos dizer que após Judas ver Jesus sendo preso, sendo maltratado, levado para ser julgado, ele então se arrepende, ou ele sente remorso. Porque é uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso, ele não traz mudança, ele simplesmente traz tristeza. Mas o arrependimento traz mudanças. Agora imagine se Judas esperasse 3 dias. Se ele aguardasse somente 3 dias e não se precipitasse em tirar a sua vida, o que você acharia que aconteceria com Judas? Se ele esperasse só 3 dias, ele veria o mestre ressuscitado e teria o perdão daquilo que ele fez contra o mestre. As nossas atitudes sempre têm que ser opostas àquilo que nós pensamos acerca do nosso próximo. Por quê? O amor de Deus, como eu já disse, é um amor incondicional. É um amor que não consegue ser medido. Nós conhecemos 3 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor de Deus, o amor philos e o amor eros. O amor philos é aquele amor que nós sentimos para com o próximo. O amor eros é o sentimento, é o amor de um homem para com a mulher. Mas e o amor ágape? É o amor de Deus para conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O presente de Deus para mim e para você. O presente que Deus ofereceu à humanidade. O seu único Filho. Então é este amor que vai ultrapassar todas as fronteiras, que vai ultrapassar tudo e qualquer sentimento, humanamente falando, e se revelar a nós de forma poderosa, mostrando para nós que mesmo sendo pessoas que não merecemos o amor de Deus, Ele faz com que este amor nos faça sentir importante diante de um Deus tão grande. Diante de um Deus tão poderoso. Quantas pessoas já se acharam inferiores ou se acham incapacitadas diante das dificuldades ou dos desafios que enfrentam na vida? Quando, na verdade, Deus sempre olha para nós e diz assim: eu acredito em você. Eu sempre confiei em você. E eu sei que você pode ir muito mais além daquilo que você pensa. Às vezes, por sermos pessoas tão limitadas, nós não temos dimensão do potencial que nós temos. Nós não temos dimensão da onde nós podemos chegar. Porque se existe alguém que acredita e acredita muito em você, é Deus. Se existe alguém que tem fé e fé muito em você, é Deus. Então não importa o que as pessoas vão falar de você.
Não importa o que elas pensam ao seu respeito. Importa é que Deus acredita em você e que a partir deste ponto é um ponto de partida para você começar a conquistar tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida. A começar a avançar em todas as áreas da sua vida, porque você entende que existe um ser supremo, um ser maior que acredita em você. E esse ser te impulsiona com o amor dele, com a graça infinita dele, com a misericórdia dele. Então é isso que Jesus estava demonstrando para Judas. Demonstrando para Judas que o amor de Jesus por ele ainda estava de pé, independente da sua atitude, independente da sua ação, independente dele ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Porque Jesus sabia que o preço que ele ia pagar por Judas era bem maior. Jesus sabia que o preço que ele ia pagar pela vida de Judas, pela alma de Judas, era bem maior. Então, nesta noite, Deus está nos ensinando algo muito importante para a nossa vida espiritual. Eu e você precisamos entender e aprender com o Senhor a julgar as pessoas, não pelaquilo que elas são, mas pelaquilo que elas é. Muitas das vezes nós estamos do lado de pessoas que muitas das vezes achamos que são pessoas em quem nós podemos confiar, mas chega um ponto da vida em que essas pessoas nos decepcionam, e é aí que está o grande segredo: devo continuar amando ou deixo de amar? Deixo de continuar orando ou paro de orar por esta pessoa? A palavra do Senhor nos vai ensinar que devemos amar, porque amar quem nos ama é fácil, mas a palavra nos diz que temos que amar aqueles que nos odeiam. Amar quem nos ama é fácil. Eu quero ver amar aquele que todo dia está tramando pelas tuas costas para ver a tua derrota. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando amamos os nossos inimigos, amontoamos brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Eu não estou fazendo nada em amar aquele que me ama, mas a Bíblia diz que quando eu amo aquele que me persegue, isso tem valor. Isso tem preço para Deus. Você teria coragem de acabar este culto, ir para a sua casa, ir diretamente para a casa da pessoa que te feriu, que te magoou, que te maltratou, que te traiu, e dizer assim, ó, eu te perdoo e te amo. Eu não consigo entender, amados, um povo que vai morar no céu, que está de bico um com o outro, e não fala um com o outro, ou não se dá bem um com o outro, ou não se simpatiza um com o outro, ou diz, o meu santo não bate com o dele. Vocês servem ao mesmo santo, como é que não bate com o dele? Ou agora o santo é outro? O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito de Deus o meu nariz, achando que eu sou o tal, quando na verdade eu vou para a mesma sepultura que o meu irmão vai. Por que agora eu tenho que ser arrogante para com o meu irmão, se a Bíblia diz que eu tenho que amá-lo? Olha o que a palavra do Senhor, não sei se a Débora pode nos ajudar aí, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor vai nos falar acerca desse sentimento, amor, a qual nós temos que demonstrar para o nosso próximo. Mateus 24, versículo 12. Essa irmã dela, olha, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecerá?
o amor de muitos se esfriará. A única coisa que eu entendo desse texto, e isso eu incluo para nós como crentes em Cristo Jesus, é que se eu deixo de amar o meu irmão, é porque a iniquidade está se multiplicando na minha vida. Só tem isso, eu só consigo entender isso desse texto. Porque se eu deixo de amar o meu irmão, a única razão óbvia pela qual eu entendo que deixo de amar o meu irmão é porque a iniquidade está se esfriando na minha vida. A iniquidade está fazendo o amor se esfriar na minha vida. Ou seja, eu estou na prática da iniquidade e isso tem esfriado o meu amor para com o próximo. Você pasme, mas acredite, existem pessoas que estão na igreja, mas ainda estão na prática da iniquidade. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda estão na prática da pornografia. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda estão na prática do adultério. Existem pessoas que ainda estão na igreja, mas estão na prática da mentira. Aí a gente para pensar, quando o texto diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que o meu amor está se esfriando? Porque eu estou dando mais vazão às coisas da carne do que às coisas do Espírito. Porque a palavra vai nos dizer que um se opõe ao outro. Não existe concordância entre carne e espírito. Não existe diálogo entre carne e espírito. Ou você mata a carne e vive em espírito, ou você mata o espírito e vive na carne. Mas será que vai valer a pena matar o espírito e continuar vivendo uma vida espiritual medíocre, ou começar a vivenciar as promessas que Deus tem para a tua vida? João 15, versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, nossa irmã Débora vai nos ajudar aí, em nome de Jesus, hoje ela vai ser minha companheira. Ela vai dizer assim, João 15, versículo 13, para nós entendermos mais o que eu estou querendo passar para você. Eu estou terminando. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. De quem esse texto está falando? Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por mim, Jesus deu a sua vida por você, e acredite se quiser, Jesus deu a sua vida por Judas. O reino de Deus e o ministério de Jesus aqui na terra é baseado no amor. É baseado no amor. Eu, como filho de Deus, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos aprender a nutrir dentro do nosso coração esse sentimento chamado amor. Mas é o amor ágape, o amor de Deus. Por que eu tenho que nutrir dentro do meu coração esse sentimento de amor, pastor Márcio? É porque Deus sabe que eu e você temos condições de nutrir este amor dentro do nosso coração e transmitir este amor para aqueles que precisam e necessitam.
Ele sabe que quando você demonstra este sentimento chamado amor por aqueles que são desprezados, por aqueles que são jogados na sarjeta, por aqueles a qual ninguém mais dá um centavo por ele, esta pessoa começa a se sentir preciosa na presença de Deus, porque Deus não chamou ninguém para viver na sarjeta, Deus nos chamou para viver e reinar em vitória, em graça. Deus não te chamou para viver à margem do amor dele, pelo contrário, ele te chamou para viver dentro deste amor, dentro desse sentimento, porque o amor que eu sinto pela minha esposa é totalmente diferente do amor que Deus sente por nós. Porque o amor que eu sinto por ela pode sofrer metamorfose, mas o amor que Deus sente por mim e por você, diz a palavra, ele nunca muda. Se quiser aplaudir, pode aplaudir ao Senhor. Você nasce, você cresce, você fica velho, os cabelos vão embora, você fica barrigudo, você morre, mas o amor de Deus continua o mesmo. É um sentimento totalmente oposto, amor. Mas eu entendo nesta palavra que eu tenho condições, assim como Deus, de amar com o amor de Deus. Eu tenho condição de demonstrar este amor de forma muito mais forte na vida do meu irmão. Porque, amados, uma coisa é certa. Nós sabemos que o mundo tem muitos atrativos. Nós sabemos que o mundo tem muitas coisas para nos oferecer. Mas o que segura um grupo de jovens dentro de uma igreja, um grupo de homens, mulheres, dentro de uma igreja, se lá fora tem muitos atrativos? Eu entendo que ainda é esta palavra poderosa. Porque nós podemos usar muitos métodos para segurar as pessoas na igreja. Mas se a palavra não te prender dentro desse lugar, ninguém mais te segura. Se você verdadeiramente deixou a palavra entrar em teu coração, ela vai criar raiz ao ponto de você se manter firme até quando a tempestade vier sobre a sua vida. Até quando as adversidades começarem a soprar sobre a sua casa. O que a palavra vai nos dizer sobre o homem insensato e o homem prudente? O insensato construiu a sua casa sobre a areia, e diz o texto que veio a chuva, soprou os ventos, veio os relâmpagos e derrubou aquela casa, e foi grande a sua queda, porque ela não tinha base, ela não tinha estrutura. Mas de contrapartida, o texto vai nos falar sobre o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Se a sua casa estiver sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, o furacão, tudo o que vier, ela não vai cair, porque ela está fundada em amor. Ela está fundada em amor. Olha o que João 14, João 17, versículo 26 vai nos dizer aqui. Para a irmã dela nos ajudar de novo. João 17, 26. O texto vai dizer assim, ó. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus falando.
e lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Isso é forte demais, amado. Ele está dizendo assim, ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome, ou seja, Deus, eu os fiz conhecer o teu nome, eu os fiz conhecer o teu amor, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado, ou seja, o amor que o Pai tem amado o Filho, esteja em quem? Neles, ou seja, em nós. E eu neles esteja, ou seja, o amor de Deus está no Filho, o amor do Filho está em nós, para que o quê? Eu nele esteja, para que Jesus esteja em você. É uma troca de amor. É recíproco esse sentimento. Ele é verdadeiro. Você estaria ao lado de alguém que não te amasse? Você casaria com alguém que não te amasse? Ou você casaria com alguém por apenas interesse? Este é um amor recíproco. É um amor verdadeiro. Só que a palavra nos diz, como nós já lemos em Mateus 24, capítulo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O sentimento está se perdendo no coração das pessoas. A atitude de Judas faz nutrir no nosso coração um sentimento de ódio por ele. Quando, na verdade, Jesus, em momento algum, nutriu um sentimento de ódio por Judas. Aí eu pergunto, nós estamos na condição de julgar a atitude de Judas? Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde você veio. Em momento algum, Jesus demonstrou isso por Judas. Aí você passava lá na rua e via o teu nome lá escrito, pendurado no Judas que malharam durante o dia todo. Como você se sente ao ver seu nome pendurado lá? Só que eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me dar e lhe dar um novo nome no céu, ao qual ninguém sabe, nem você mesmo sabe. Ele tem preparado um novo nome para mim e para você. Porque quando você fala Márcio, você lembra de um passado. Quando você fala Pastor Assis, você vai lembrar de um passado. O William, você vai lembrar de um passado. Quando eu falo Nádia, você vai lembrar de um passado. Por que lá no céu ele vai nos dar um novo nome? Porque Ele não lembrará mais do nosso passado quando ouvir ou falar o nosso novo nome. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Isso é lindo demais, amado. Isso é forte demais. Romanos 5:5. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Em Romanos 5:5. Você pode dar um glória a Deus? Hoje está mais um estudo do que uma pregação, né? Glória a Deus. A esperança não traz confusão, porquanto o quê? O amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Esse sentimento, o amor, não traz confusão. Por que vemos dentro da igreja tanta confusão? Tanto desentendimento, tanto disse-me-disse.
Porque não há, muitas das vezes, concordância. É claro que ninguém pensa igual. Há sempre uma discordância, mas nós sabemos que, por mais que a discordância venha, existe sempre uma solução. E muitas das vezes a discordância traz ao coração dessa pessoa um sentimento de desconforto para com aquela qual ela discordava. E isso é o suficiente para Satanás soprar no nosso ouvido para começar uma contenda entre os irmãos. Precisamos entender que a nossa luta é contra um inimigo muito ágil, muito astuto. E qualquer deslize que nós damos, ele toma essa ação e faz dela um desastre na nossa vida. Acredito que Judas começou a caminhar muito bem, a andar muito bem ao lado de Jesus. Mas houve um momento em que ele abriu brecha, abriu guarda. E é nesse momento em que Satanás entra para destruir tudo aquilo que Jesus construiu no coração de Judas. Por que que muitas famílias são destruídas? Por que que muitas casas vêm ao chão? Porque em algum momento da nossa vida, abrimos a retaguarda para o nosso inimigo. Porque você acha que quando você sobe no altar como esse, ou prega uma palavra, ou começa a cantar um louvor, ou começa a repreender as obras do diabo, porque a nossa oração tem poder em nome de Jesus, amém? O nosso louvor tem poder em nome de Jesus, amém? Quando você faz isso aqui, amados, nós não temos noção de quantos trabalhos de macumbaria, feitiçaria, bruxaria nós estamos desmanchando pelo poder do nome de Jesus. E você acha que o diabo está feliz com isso? Porque se ele não consegue te atingir, ele vai atingir a quem? Sua família. Você acha, amado, é aquela velha palavra que as pessoas dizem aí, né? Quem apanha, não esquece. Quem bate, esquece. Meu irmão, todo culto a gente está dando uma surra no capeta aqui. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Ele sai daqui trucidado, arrebentado, com os dentes caindo. E tu acha que ele não vai fazer nada contra você? Tu acha que ele vai continuar olhando para você e aplaudindo para você? Não, ele vai armar alguma para você. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Você pode sair daqui tranquilo, amados, porque a proteção do Senhor está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre você. A cobertura do sangue está sobre a sua vida. Então ele não fica feliz. Mas nem sempre a gente está em vigilância. Há um momento em que nós damos um deslize. E é o suficiente para ele tentar entrar na minha e na tua vida para trazer a desgraça e a destruição. A palavra do Senhor vai nos dizer que devemos estar o quê? Vigilantes. Atentos. Porque o nosso adversário não se vence com armas humanas. Mas diz a palavra que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu não venço Satanás com armas humanas. Eu venço ele com armas espirituais. Você não vai vencer o diabo e seus demônios com uma metralhadora nas mãos. Você não vai vencer Satanás com um pedaço de madeira nas mãos. Você só vence o seu inimigo com armas espirituais.
E essas armas espirituais são elas: palavra, jejum e oração. Como você quer vencer o diabo se pelo menos você não tem uma vida devocional com Deus? Se você não tem uma intimidade com Deus? Se você não tem um relacionamento íntimo com Deus? Precisamos entender que essas armas espirituais têm que estar sempre presentes na nossa vida. Porque são elas que vão nos fazer prevalecer diante do exército que vem contra nós. Você lembra de Elias, o profeta Elias? Quando ele estava com o seu moço, e de repente diz a palavra que veio aquele exército contra o profeta do Senhor, e que o moço de Elias saiu para fora e viu, e ficou desesperado, aquele monte de homens que veio contra o profeta do Senhor. E o profeta Elias olhou para o homem e diz assim: Senhor, abra os olhos do meu moço, para que ele veja o que eu estou vendo. E diz o texto que Deus abriu os olhos de Geazi. E ele olhou, o que ele viu? Carros de fogo, cavaleiros de fogo. Que era com o profeta. Amados, nós não temos noção da guerra espiritual que nós enfrentamos. Você vem para um culto de domingo como esse, dá glória a Deus e aleluia, mas você não tem noção da guerra que é no espaço espiritual pela minha e pela tua vida. Você sai daqui feliz da vida, mas o diabo sai daqui babando de ódio de você. Doido para arrancar a tua vida dessa terra. Doido para te levar para o inferno. Mas eu glorifico a Deus, porque a palavra vai nos dizer que há anjos que guerreiam pela minha e pela tua vida. Você crê que existe um anjo aí do teu lado agora? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você se lembra de algum momento de perigo da sua vida em que você viu a morte, mas não morreu? Foi o anjo do Senhor. Você se lembra de algum momento em que apontaram a arma para a tua cabeça e você pensou que ia atirar, mas não atirou? Porque o anjo estava contigo. A palavra do Senhor vai nos dizer: e andei pelo vale da sombra da morte. Você anda pelo vale da sombra da morte, mas você só anda, não morre, porque o Senhor está contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você está em perigo, a palavra nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ei, você está protegido pelo Senhor do céu e da terra. Quando Jesus morreu, foi ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo e disse e declarou: a minha e a tua vitória. Todo poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Xarabando, chorobanaraia. Deus. No céu, na terra e debaixo da terra. É por isso que eu entendo, amados, que nós, como crentes em Cristo Jesus, não devemos temer os perigos da vida, porque sabemos que na nossa retaguarda
está o general de guerra, valente guerreiro, que nunca perdeu uma batalha. Romanos capítulo 5, versículo 8, para finalizarmos esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Vamos acompanhar no telão aqui, que todo mundo acompanha junto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ou seja, Ele não esperou você se converter. Ele já morreu em seu lugar, mesmo você ainda sendo um pecador. Isso nos revela que Ele não quer nada em troca. Imagine você, alguém que prova o seu amor para comigo, eu estando numa condição totalmente deplorável, mas Ele prova o seu amor para comigo de que forma? Entregando a sua própria vida. Quando nós lemos uma palavra como esta, nós não temos dimensão do que é isso na nossa vida. Porque nós só temos dimensão de uma palavra como esta, é que quando nós vemos um pai, que a sua filha morreu num acidente de carro, e que os seus órgãos foram doados para salvar um homem que tinha apenas 10 dias de vida. E que esse homem vai visitar esse que recebeu o órgão da sua filha, simplesmente para ouvir o coração da sua filha no corpo de uma outra pessoa. Aí nós temos dimensão de um texto como esse. Quem aqui é pai? Você entregaria o seu filho para morrer por um malfeitor? Por um bandido? Você entregaria aquilo que você tem de melhor por alguém que não vale nada? Por alguém que despreza a vida humana? Você entregaria aquilo que você tem de melhor para o seu pior inimigo? Amados, nós não temos dimensão do que é o amor de Deus. Nós não temos dimensão do que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Você sabe o que é um Deus supremo, todo-poderoso, sentado no seu trono de glória, cheio de realezas, com os seus anjos que constantemente dizem: Santo, 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 e de repente ele ter que olhar para aquilo que ele tem de melhor e entregar por alguém que não vale nada. Para pensar quantas atitudes nós tomamos no nosso passado que nos traz vergonha. Que se fosse possível, cavaremos um buraco no chão e enfiaríamos o nosso rosto. De tamanha vergonha e decepção que nós demos para Deus. Lembra quando nós vivíamos nas trevas, nas profundezas das trevas, e a concupiscência da carne dominava o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Mas um dia em que eu e você tivemos um encontro com esta palavra, ela iluminou os nossos caminhos de trevas, nos tirou das mãos de Satanás e nos levou para os braços do Pai.
Você acha que Jesus não queria pegar Judas e chegar lá no céu e dizer: Pai, aqui está o teu filho? Muitos de nós não somos diferentes de Judas, e nunca o seremos, porque quem nos justifica é Deus, quem nos lava é Deus. Mas o Pai, mesmo assim, não olhou para a nossa condição humana, mas olhou para um coração que necessitava da sua graça e do seu amor. As pessoas hoje tiram a vida por R$1 ou por coisas tão banais, quando na verdade o Pai deu tudo aquilo que Ele tinha. Acredito eu que quando Deus disse para o Filho: vai à terra e morra por aqueles pecadores, para que eu possa justificá-los. E quando Jesus desceu à terra e se encarnou. Você já imaginou a sua casa sem o seu filho? Você já parou para pensar? A casa é alegre, é feliz. Eu me lembro que quando eu casei com a minha esposa, era um silêncio dentro de casa. Mas quando chegou o Caleb, acabou o silêncio. A alegria pura, dá trabalho, mas a alegria pura. Imagine agora o pai entregando o seu filho, e agora a casa está vazia. Imagine o silêncio do céu, sem a presença do filho. Mas diga para o seu irmão que está do teu lado: valeu a pena. Porque quando nós chegarmos lá no céu, uma coisa que não vai acontecer é a casa ficar em silêncio, porque nós vamos glorificar a Deus como filhos. Eu já vejo você correndo para tudo quanto é lado, fazendo tripulhadas, cambalhotas, pulando no colo de Deus. Irmãos, nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós. Nós não temos noção. Deus é amor. Às vezes nós temos uma como é que se diz a palavra? Um pensamento a respeito da pessoa de Deus, de um ser sério, carrasco, e que está ali na sua posição de Deus para julgar e condenar. Mas nós nos esquecemos que Ele é amor, que Ele é Pai, e que nós somos o quê? Filhos. O que o pai faz com o filho quando ele está chorando? Aquilo ali que a Vanessa está fazendo, segurando no colo, batendo nas costas, dando carinho. É isso que Jesus quer fazer com você. Te levar à presença do Pai, para que Ele te tome em seus braços e acabe com todo o teu sofrimento, com toda a sua dor, para que Ele enxugue dos teus olhos toda a lágrima. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.